Dando sequência então à nossa formação sobre a síntese do Plancon, trataremos sobre as medidas do ensino fundamental e médio. Vocês sabem que este plano ele foi feito também com a rede estadual e por isso o ensino médio aparece aqui, certo? No horário de chegada, um ou mais profissionais precisam medir a febre e controlar a entrada dos responsáveis, respeitando 1,5 m de distância. Em cada unidade será organizado quem será este profissional que vai fazer essa medição. Se necessário, escalonar a entrada, onde tiver 2 portões, fazer um de entrada e um de saída. Estudantes da mesma sala, evitar muita movimentação nos corredores. E, se necessário, sinalizar fila única, para que eles não vão e vêm, apenas vão e voltam. Interagir na sua sala. Os projetos intersetoriais, neste momento, ainda não poderão retornar. Escalonamento do recreio, havendo necessidade de manter 1 metro e o distanciamento, ou até uma turma antes, outra depois. Em não precisando, melhor, vai depender de cada unidade. Utilização individual de materiais didáticos e higienizar brinquedos e materiais a cada turma. Na educação infantil, talvez a gente tenha ainda mais receio e tenha que redobrar ainda mais o cuidado, por isso que as crianças são pequenas. E é claro que não adianta achar que eles não vão se tocar nunca. Nós vamos tomar cuidado para que haja distanciamento. Vamos fazer tudo o que pudermos, mas não podemos ter certeza absoluta que isso não vai acontecer, né? Não adianta nem a gente achar que poderia ser assim. Auxiliar as crianças a higienizar as mãozinhas, mostrar, ensinar. Os grupos menores, preferencialmente não interagirem com os maiores, para que eles fiquem no seu grupo, na sua sala ou nas suas atividades da turma, neste primeiro momento. Eu sei que isso vem ao contrário de tudo que a gente acredita na educação infantil, né? Que é estar junto, brincar, interagir. Mas é uma necessidade de retorno. Depois a gente retoma as atividades normais assim que os órgãos de saúde nos permitirem. A circulação apenas dos professores de cada turma, então quanto menos gente circulando na unidade, melhor. A sala de amamentação precisa ser higienizada, ventilada, com distanciamento e a utilização de álcool. Higienizar locais e móveis após a utilização integral. Então, assim, as crianças utilizaram a sala, quando elas forem para o parque, precisa higienizar todos os móveis. Elas fizeram um soninho, quando elas acordaram, precisa higienizar a sala. Alimentação na sala, se necessário, evitar a troca de espaços, né? Escala para que o parque seja utilizado, para que não vão todos para o parque, mas para que ele seja higienizado também. Se possível, os familiares não entrarem na unidade. A gente sabe que algumas crianças vão se readaptar, elas ficaram 1 ano em casa e talvez elas chorem no começo, talvez elas fiquem felizes, a gente não sabe direito como vai ser a reação. Mas preferencialmente o pai e a mãe entregam elas no portão ou na porta da unidade e não entram na instituição para evitar o vírus. Higienizar materiais de uso comum, como colchonete, tatames, trocadores, berços, colchões. Entre turnos, os espaços têm que ser higienizados também. Separar berços e colchões com 1,5 m de distanciamento e, ao final do sono, higienizar tudo. Claro que as merendeiras vão nos ajudar e nós precisaremos ajudar as merendeiras também. Nesse momento, todo mundo vai precisar fazer um pouco para que dê certo, né? Teremos menos crianças e precisaremos contar com a ajuda de vocês. Não usar materiais e brinquedos que não permitam higienização. Guardem os ursinhos de pelúcia nesse momento. Vamos trabalhar mais com as coisas que são possíveis e passíveis de passarmos o álcool. Não aceitar brinquedos de casa neste momento, depois volta o dia do brinquedo, por enquanto não. Trocar roupas sujas e colocar em sacolas plásticas separadas. Na troca de fraldas, deverá ser em local fixo, como já temos. Um profissional que vai fazer isso tem que higienizar as mãos e usar luvas descartáveis. Um avental, se for necessário, né? E passar um álcool nesse avental. Higienizar a mãozinha das crianças, descartar os materiais devidamente, limpar a superfície.
Cuidar e supervisionar esse uso de álcool pelas crianças. Elas são pequenas, precisa ter um adulto supervisionando para que elas não possam usar incorretamente, passar no olho ou até fazer uma ingestão que não pode acontecer, né? As máscaras, elas serão para crianças maiores de 2 anos. Vamos retirar na refeição e é óbvio que algumas delas não vão conseguir e não vão querer usar. Vamos tentar ensinar e dizer que precisa ser usado. Em não tendo jeito, depois de muitas tentativas, vamos avisar a família e a família vai assinar um termo de que está ciente de que a sua criança não conseguiu usar máscara, mas ela poderá vir para a unidade da mesma forma. O público da educação especial, aquelas crianças que têm laudos ou que têm necessidades ou que têm imunidades baixas ou que têm dificuldades diferenciadas das demais. Precisamos definir o retorno. Muitos deles seria interessante nesse momento ficar na educação remota, os que têm a imunidade baixa. Vamos conversar com as famílias, ouvir o caso e a história de cada um. As entradas e saídas também não devem acontecer dos pais na unidade, da mesma forma como é para os demais. Limpar, no caso de cadeiras de roda, andadores, equipamentos, passar álcool em tudo. Orientar sobre a higiene do que eles usam individualmente. Auxiliar na higienização das mãos deles, tá? O distanciamento. As máscaras também será delicado, precisa conversar e ver se o aluno conseguirá usar ou não, né? E o segundo professor precisa redobrar a atenção e tomar todas as medidas na higienização, na alimentação e na troca.